Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista e hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, nosso querido Capitão Neves, com duas convidadas especiais. Hoje nós estamos recebendo a Juliana Yuri Uege, ela que é responsável pelo setor de combate e endemias aqui da Secretaria de Saúde de Tupã, e também a Joyce Marcela, que é agente de endemias, para falarmos sobre uma questão que realmente está preocupando a todos nós, que é a questão do número de picadas de escorpiões aqui na cidade. E é uma questão que todos nós temos que ficar atentos, cuidar das nossas casas, do ambiente onde nós convivemos, porque escorpião, vamos ser sinceros e francos, se você não tiver um cuidado e tiver for o caso de uma picada e não procurar um auxílio médico, né, leva a óbito, não tenha dúvida quanto a isso. Então temos aqui a função social de explicar um pouquinho sobre os cuidados que você tem que ter, as ações que a Secretaria vem realizando em nossa cidade, que são importantes, além das duas convidadas que são especialistas na área e vão tirar algumas dúvidas para a gente. Capitão, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje falando sobre essa questão dos escorpiões, do índice de picadas, o aumento do número de picadas aqui em nossa cidade e os cuidados que temos que ter para evitar esse tipo de ocorrência. Obrigado, amigo Glaucio, obrigado, amigo Juliana, Joyce. Quando nós vimos as reportagens no final de semana, vimos esses problemas que aconteceram, publicou no jornal, então nós de imediato procuramos essas duas profissionais e toda a equipe, que são maravilhosas e são capacitados para tal, para vir aqui utilizar o nosso instrumento de comunicação social, que é a TV Câmara, e passar a informação ao povo de Tupã com a finalidade de fazer aquele trabalho que fazemos, da prevenção, que é a primeira ação que cada um pode fazer. Então, em nome da Câmara Municipal, obrigado e parabéns pelo excelente trabalho que vocês prestam na nossa comunidade. Juliana, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, convite do vereador Capitão Neves, falando sobre as ações da Secretaria e da atual situação, do cenário atual, né, no que tange essa questão dos escorpiões em nossa cidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço que vocês nos abriram para que a gente fale sobre o assunto, né? A questão do escorpião realmente tem nos preocupado, o aumento do aparecimento do escorpião, bem como das picadas que tem ocorrido no município de Tupã. Mas vale lembrar que a situação do escorpião não é isolada de Tupã, né? É uma situação de todo o cenário nacional, onde a gente já percebe que no ano de 2018 a gente tem o maior número de picadas de escorpião do que de cobras em todo o Brasil, né? Então é visível que o escorpião ele tem se reproduzido, ele tem encontrado espaço para se abrigar, para se reproduzir e ficar alojado na nossa residência, nas nossas casas, nas escolas, né? Então a gente precisa realmente unir forças para tentar fazer o combate, para evitar com que ele fique. Bom, saudar também a nossa querida Joyce Marcela. Joyce, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador Capitão Neves. Como eu disse, né, no início do programa, a participação da população é fundamental. Todos nós temos que ter a consciência de deixar sempre o espaço limpo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que a gente pode fazer em casa, mas é uma questão que, infelizmente, como disse a Juliana, não é só de Tupã, mas de todo o país. E é uma questão que eu achava que era só mais na área rural, mas não, é no centro da cidade. É complicado, tanto é que vamos mostrar depois aqui, ela trouxe aqui um pote com uma família, literalmente uma família de escorpiões, né, e umas coisas que nós vamos até esclarecer a população, que nós acabamos aprendendo aqui com elas, como esse inseto, né, pode se considerar como inseto? Aracnídeo. É um maldito, porque a mãe come os filhotes. Sabia disso? É um negócio complicado, gente. Enfim, seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado. Quero agradecer também o convite. E é o que você falou mesmo, né? Nós, como cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte, principalmente para eliminar os abrigos. Porque eliminando os abrigos, nós vamos ter uma grande ajuda para tirar eles principalmente do nosso convívio, porque ele procura um local úmido e escuro para ficar, né? Então, se ele encontrar dentro das residências local para ele se instalar, ele vai se instalar e é onde pode acontecer uma infestação. Bom, vamos lá, vamos pegar esse gancho da Joyce e a Juliana. A Joyce pode, vocês fiquem à vontade para complementar, uma complementar a fala da outra, mas vamos partir dessa ideia principal, que é a questão do ambiente, né? Então, lugares úmidos, escuros, e até queria que vocês citassem outras situações
A gente fala bastante que a questão do deixar aí, de repente, material de construção, blocos. Fala um pouquinho. Vamos citar alguns exemplos para que a população já comece a marcar. Inclusive, é até legal você marcar isso aí, porque, de repente, você depois faz uma varredura na sua casa, no seu lote, na sua propriedade, para ver se existem esses lugares apropriados, né, ideais para a proliferação do escorpião. Então, assim, dentro das ocorrências que a gente recebe diariamente, seja pela questão da picada do escorpião ou pelo aparecimento do escorpião nas residências, o maior local onde a gente encontra que ele tem adentrado é pela rede de esgoto, né? Então, é imprescindível que todos nós criamos o hábito de diariamente, quando for dormir, antes de dormir, fechar todas as possíveis entradas, né? O ralo do banheiro, o ralo da pia, do tanque de lavar roupa. Isso diminui muito as chances de que ele adentre a nossa casa, porque normalmente é durante a noite que ele vem buscando alimento, que os hábitos do escorpião são noturnos. Ele entra buscando alimento e dali ele não consegue voltar, ele não tem o senso para conseguir voltar para o mesmo lugar que ele adentrou. E o número de ocorrências que a gente tem de aparecimento é devido à rede de esgoto, né? A gente tem outras causas também, mas principalmente a questão da rede de esgoto. Sim. Né? E inclusive, a gente sabemos aí de casos de a pessoa, né, se deparar com um escorpião no banheiro, vai pegar toalha para se enxugar. De roupa. Um amigo meu foi picado aqui em Tupã, foi pegar uma toalha para se enxugar depois do banho e o escorpião estava lá, camuflado ali, e ele passou a toalha no corpo e aí, imagina, né, ele foi picado. Então, é uma situação preocupante. Esse detalhe, essa informação que elas estão passando, questão da rede de esgoto, porque muita gente acha que somente nos locais material, né, como eu falei, ali amontoado, madeira, lixo e tal, mas não, rede de esgoto, quer dizer, esse cuidado, colocar ali um ralo, são coisas simples que a gente pode fazer em casa, né, capitão? É o mínimo, né? Então a finalidade de estar aqui é porque a gente acompanha aí, pelo menos no final de semana mesmo, aconteceu aquele problema em Ourinhos, né? Se não me engano, a criança foi pegar uma roupa para trocar de roupa e foi picada. A finalidade é as pessoas entenderem que ralo, madeira, lixo, baratas, tudo isso aí são coisas convidativas para procriar e criar isso aí. Então é importante que a gente reforce o nosso lado de manutenção, limpeza, né? E mesmo tiverem dúvida, faça de novo, porque é melhor fazer uma vez, duas vezes, três vezes do que ser picado, que vai causar um problema. Então acho que é uma oportunidade da gente estar aqui interagindo com o cidadão e levando essa informação para que a gente possa colaborar, né, e participar e resolver esse problema. Com certeza, quiser complementar também? Então, você fala? Então, assim, a gente falou a respeito do esgoto, mas não é o único fator que ele vai contribuir, né? A gente sabe que ele é o que mais tem incidido na nossa cidade, que o local de entrada, mas a gente não pode esquecer que a partir do momento que ele entra, se ele encontrar condições favoráveis dentro da minha própria casa, ele ali vai ficar instalado e por vezes ele estará ali e a gente não vai perceber que ele está ali. Então é importantíssimo que a gente tenha alguns cuidados dentro da nossa casa também, de não deixar os móveis encostados na parede, porque a gente sabe que ele sobe as paredes, ele não sobe superfícies muito lisas, como azulejos, né? Ele não consegue. Mas uma parede que só tem a questão da pintura, ele sobe. Com isso, ele pode subir na nossa cama, no sofá e acontecer um acidente ali. A questão de acúmulo de materiais no chão, brinquedos que ficam acumulados no chão, sapatos. Importantíssimo, antes de calçar o sapato, a gente verificar, bater o sapato para garantir que não tenha nada lá dentro para evitar uma picada. A questão da roupa que você mesmo citou, o Glaucio, da toalha, é importante também, porque normalmente a toalha fica pendurada na parede ou na porta, né, que algumas pessoas têm o hábito de colocar. É importante a gente sempre chacoalhar para ter a certeza que não tem nada ali para evitar uma picada, né? Então são cuidados que a gente precisa colocar dentro da nossa rotina realmente, porque a gente sabe que não existe um veneno que é eficaz, totalmente eficaz para o escorpião. Inclusive, dentro do nosso serviço, nós somos subordinados à SUSEM, que é um órgão do Estado, né, que nos ampara em todas as nossas ações. A SUSEM mesmo nos orienta a não falar a respeito do inseticida, de não orientar, justamente porque ele tem muito mais a função de desalojar do que de matar, né? Então ele tira o escorpião daquele local que está para procurar um local de melhor condição. Então
Então, com isso, aumenta-se muito as chances de se ter um acidente, porque ele pode desalojar. Então, a gente precisa mesmo se adaptar às condições, né? Tornar um ambiente desfavorável para que ele fique ali, para evitar com que a gente tenha um escorpião dentro da nossa casa e uma futura picada de algum ente querido da nossa casa também. Uma coisa que você falou é que o cidadão às vezes fala assim, não, é só passar o veneno que resolve. A informação está sendo dada de uma maneira, pelo profissional, um pouco diferenciada. O veneno resolve, mas vai fazer com que ele vá para um outro. Então, é a limpeza, manutenção, cuidado. Quer dizer, só colocar o veneno, que a gente participa de um grupo, aí final de semana até estava falando lá, não, mas é só comprar o veneno. Eu até falei para a pessoa, não, que isso? Não é só a colocação, é como você falou, Juliano. Tira ele daquele local, ele vai procurar um outro. Né? Inclusive, né, capitão, nós fizemos uma matéria que eu acho que realmente é passível até de ser penalizado pela lei, porque tem coisas que chegam a ser ridícula. Por exemplo, nós fizemos uma matéria de uma casa que estava abandonada aqui na cidade. Aquilo lá, gente, pelo amor de Deus, aquilo é um crime, entendeu? A pessoa deixou a casa lá abandonada, não me lembro agora como foi a situação, mas aí a prefeitura entrou lá com a secretaria e dezenas de escorpiões, a casa, enfim, estava abandonada, e colocando em risco toda aquela região, toda aquela comunidade. Então tem que ter o bom senso. Fizemos outras matérias no passado, onde a questão, eu lembro que foi uma matéria sobre a leishmaniose, o mosquito palha. Nós fomos uma casa ali no Parque Universitário, tanto é que a Secretaria de Meio Ambiente derrubou a casa já estava comprometida, derrubou a casa para limpar o terreno, ali tinha que só pensar, tinha ali dentro. Então tem que ter a consciência, você que tem um lote, você que tem uma propriedade, para a sua segurança e para a segurança do próximo, né, da comunidade. É importante, porque você pode ser vítima de um ataque, de um acidente com escorpião. Então é importante a gente ter a consciência, nos proteger e proteger o próximo, porque é um bichinho complicado esse escorpião, né? Viu, Glaucio? Até nessa matéria, acho que até a Juliana estava lá, que nós fomos lá. Não, complicado. E nós fomos bater na palma ao lado da pessoa, a pessoa falou assim, não, minha casa tá boa, o problema é ali. O problema ali é seu também. Claro. Então, por isso que nós precisamos valorizar os profissionais que fazem, mas colaborar. A entrada gratuita, a pessoa vai fazer uma visita lá, abra as portas, receba uma orientação, uma informação diferente. Isso colabora com os cuidados, né? Os cuidados, né? Quer dizer, porque às vezes o mau cuidado de um vira daqui a pouco, estou bem, mas vai ficar mal. Depois eu vou reclamar porque ninguém fez o trabalho. Se eu estou me negando a ter uma oportunidade, uma informação gratuita. É para isso que nós estamos fazendo esse programa, para que nós participemos juntos deste problema. Juliana, números atualizados quanto a acidentes com escorpiões aqui na cidade. Você tem esses números atualizados? Eu levantei aqui um número, mas eu queria até que você confirmasse. Me parece que do início do ano até o último dia 19 foram registradas 133 notificações de picadas, né, Deixa eu pegar aqui que eu tenho os dados, diferentes sim, no município, e parece que no ano passado, no mesmo período do ano passado, foram 142. Mas pelo menos assim, os números desse ano, se você tiver para a gente atualizar. Na verdade, assim, até o do ano passado, num período igual até agora de outubro, né? A gente teve 134 casos de picadas. E no mesmo período para este ano são 145. Então a gente tem um aumento, né? Um pequeno aumento, então, mas um aumento que nos preocupa, né? Porque assim, isso são das picadas, mas da questão de ocorrência de pessoas que nos ligam solicitando a visita porque apareceu escorpião em casa, a gente percebe que esses números são maiores, né? Tanto que diariamente nós recebemos cerca de 5 ligações de pessoas solicitando que faça a visita, né? Principalmente quando a gente tem mudanças climáticas, né? Esse período agora mesmo que começou, esses períodos de chuva, a gente percebe que ela deu uma aumentadinha. Agora, períodos onde o clima continua mais ou menos igual, isso dá uma diminuída. Então, a alteração climática influencia no desalojamento do escorpião também. Eu ia perguntar exatamente, seria a próxima pergunta, a questão das épocas do ano, onde a incidência é maior, a incidência é menor. Então, existe isso. Então, período mais úmido, chuvas, mais propício. As alterações bruscas, elas influenciam no aparecimento do escorpião. E a gente sabe-se que o período maior, realmente, quando a gente fala de meses, né, é de setembro a dezembro. É o período de grandes aparecimentos, né? Então, a gente espera
mesmo não sendo algo que a gente gostaria, a gente sabe que vai aumentar o aparecimento. E a situação, acredito que a questão do escorpião é muito mais complicada, porque no assunto dengue, há nebulização, há um trabalho de visitação nas casas, os agentes entram, pulverizam lá com veneno, enfim, e tem como, de repente, prevenir, né, focos da dengue. No caso do escorpião é um pouco mais complicado, que depende de cada um, com cuidado do seu espaço, como nós dissemos aqui desde o início. Quer dizer, não dá para fazer muita coisa, não dá para ficar jogando esse veneno, até porque não tem uma eficácia muito grande. Isso. A dengue a gente tem realmente a nebulização que faz a quebra da cadeia de transmissão e no escorpião a gente não tem essa possibilidade, né? O escorpião a gente precisa muito mais da parceria, do comprometimento da população, que mude os comportamentos, né? Os hábitos que se tem culturalmente para evitar com que ele seja a próxima vítima. Enquanto cada um não se responsabilizar do seu papel de cuidar do seu ambiente, infelizmente a gente perde um pouco do controle. Não cabe somente ao poder público fazer a sua parte, né? Nós tentamos de diversas formas, a gente tem feito a parte de visitas de acordo com a ocorrência, de locais problemáticos mesmo, dos agentes de endemias, quando estão fazendo vistorias, eles nos sinalizam para que a equipe de ocorrência vá lá, dê orientações mais específicas sobre aquele problema. A gente tem trabalhado dentro das escolas, dentro do Vigilância e Ação, a gente fala a respeito do escorpião, mas a gente precisa do outro lado também. Claro. A gente precisa que a população ajude também. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves, também a Juliana Yuri Uege, responsável pelo setor de combates a endemias, a Joyce Marcela, agente de endemias, falando sobre os casos, né, de picadas de escorpião aqui em nossa cidade e como você pode colaborar para evitar esse tipo de acidente, enfim, a proliferação do escorpião aqui em Tupã. Daqui a pouquinho a gente volta ao segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara, uma TV a serviço da população. Voltamos já.